Boa noite, quarta-feira, 20 de abril, véspera de feriado prolongado. O Unesp Notícias hoje repercute a limitação do acesso à internet fixa. Quem explica se a medida é ou não um desrespeito ao direito do consumidor é o presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Digital da OAB Bauru, o advogado Maurício de Souza Ruiz. Você vai ver também. Abril nem acabou e Bauru já registra o dobro do número de queimadas que o mesmo mês do ano passado. Game produzido em laboratório de tecnologia da Unesp concorre em torneio da Microsoft. Foram 245 projetos inscritos na competição e 9 selecionados para a etapa nacional, entre eles o dos alunos do LTIA aqui da Unesp em Bauru. Se eles vencerem essa etapa aqui no país, vão a Seattle, nos Estados Unidos, disputar o título da Imagine Cup. A gente começa esta edição falando de queimadas, uma prática criminosa que cresceu muito em Bauru. É só andar pela cidade para ver que a fumaça toma conta dos bairros. Neste mês, o número de registros dobrou em relação a abril do ano passado. E olha que o mês ainda nem acabou. A fumaça, infelizmente, virou cena comum na rotina dos bauruenses. As queimadas, mais frequentes nas áreas rurais, cresceram muito no perímetro urbano da cidade neste mês. Segundo o Corpo de Bombeiros, em abril, Bauru teve 161 ocorrências em apenas 17 dias. Para efeito de comparação, no ano passado foram 81 registros durante o mês todo. As fotos enviadas pelo batalhão são de alguns desses atendimentos. Muitos ocorrem em áreas próximas de casas, o que representa um risco a mais para os moradores. Para as edificações no entorno, a pessoa ela não tem muita preocupação em saber para onde aquele fogo vai se propagar. E pode acontecer, como o bombeiro já atendeu, ocorrências de incêndio de residência, incêndio de edificações, com as edificações tomadas pelo fogo em decorrência de um fogo que começou numa vegetação do lado. E o segundo fator é a questão de saúde, porque a fumaça incomoda bastante e é bem prejudicial às pessoas. O calor forte e a falta de chuvas atípicos para esta época do ano colaboram para as queimadas, mas são a imprudência das pessoas e a ausência de uma legislação para punir esse tipo de prática que mais contribuem para esse tipo de problema. Bauru ainda não tem uma lei para autuar quem realiza queimadas, mas a prática é considerada crime pela Lei Ambiental 9.605 de 1998. Portanto, em casos de ocorrências como esta, a recomendação é que se avise, além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental. A orientação que a gente passa é sempre comunicar o 193, o bombeiro, para que a gente vá lá e resolva o problema. Porém, a ambiental ela dispõe de viaturas, de equipes que vão lá para fazer o registro policial e tomar as medidas pertinentes aí para questões de legislação. Né? Incêndio está previsto na lei de crimes ambientais. Né? Então, a pessoa que for flagrada colocando fogo propositalmente, intencionalmente, ela é passível de ser conduzida ao DP e responder por isso. E o tempo não vai ajudar a diminuir esses números não, viu? O feriadão continua sem chuva em Bauru. As informações são do IPMET e do CPTEC. Agora chove apenas na região de Cotia, próxima à capital paulista. No resto do estado, o sol predominou e se mantém firme no feriado. Entre sexta e sábado, uma frente fria traz possibilidade de chuvas para a faixa leste paulista. Em Bauru, o feriadão deve ser de céu aberto e calor. Agora a umidade do ar é de 46%. A velocidade dos ventos é baixa, de 2 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 20 e 32 graus. Amanhã a mínima prevista de novo de 20 e a máxima pode chegar a 33 graus. Muita gente vai poder aproveitar o feriado prolongado. Para as repartições públicas municipais e estaduais, sexta-feira, ponto facultativo. Portanto, o expediente acaba hoje e só retorna na segunda. Vamos saber então o que abre e o que fecha em Bauru.
Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão feitos 24 horas por dia nos prontos-socorros central e infantil. A coleta de lixo domiciliar não vai passar amanhã, mas retorna na sexta e no sábado. O mesmo ocorre com os ecopontos, que fecham no feriado, mas abrem sexta e sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Até domingo, problemas relacionados ao DAI devem ser tratados pelos telefones 0800 77 10 195 ou 3235 6140. O Poupatempo não vai abrir nenhum dia do feriado prolongado, retorna apenas na segunda-feira. Já as feiras livres vão funcionar normalmente todos os dias. Para quem precisa de serviços bancários, as agências abrem na sexta-feira. E se você quiser curtir um programa em família, o Zoológico Municipal e o Jardim Botânico abrem todos os dias do feriadão, sempre a partir das 8 da manhã. Em relação às UPAs, apenas a do Geisel fica fechada das 7 da manhã às 7 da noite. Depois do intervalo, você vai conhecer o game produzido por alunos da Unesp que disputam uma competição internacional. Eles concorrem na Imagine Cup, um torneio que incentiva jovens a exercitarem a criatividade na área de tecnologia. É daqui a pouco, voltamos já já. Neste ano tem eleição e para quem ainda precisa tirar o título de eleitor ou resolver pendências como troca de endereço, vai poder aproveitar o plantão durante o feriado. As informações com a repórter Leire Bevilacqua. Os cartórios eleitorais vão estar abertos nesta quinta-feira, feriado de 21 de abril. E quem nos dá mais detalhes é o chefe da 23ª Zona Eleitoral de Bauru, o Munir Sayed. Munir, que serviços vão ser oferecidos neste feriado? A Justiça Eleitoral oferece, durante o feriado e os próximos fins de semana, até o dia 4 de maio, todos os serviços ao cidadão, seja ele a emissão de título, o cadastramento biométrico para as pessoas que já fizeram o seu agendamento, como também a emissão de certidões, regularização de título, mudança de local de votação, de cidade ou atualização de nome. Para essas ações, é preciso fazer um agendamento prévio? Exatamente, a gente orienta as pessoas a fazerem um agendamento biométrico de modo a ela evitar de ficar perdendo tempo na fila, porque às vezes como a procura é muito grande, a pessoa vai retirar uma senha e vai ter que ser aguardada se a gente conseguir encaixá-la durante o atendimento. Então a gente orienta a pessoa a entrar no site do tre-sp.jus.br, fazer seu agendamento pelo site e vir com a data e hora marcada. E qual é o prazo para quem precisa regularizar a situação do título de eleitor? Em virtude das eleições municipais desse ano, o prazo vai até o dia 4 de maio para quem quiser votar nessa eleição de 2016. Então essa é uma ótima oportunidade, né? Muito obrigada pelas informações. E se você quiser outras orientações, é só acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral. Leire Bevilacqua para a Unesp Notícias. Alunos do Laboratório de Tecnologia da Informação Aplicada, o LTIA, da Unesp em Bauru, vão participar da Imagine Cup na semana que vem. A competição é promovida pela Microsoft para estimular os jovens a desenvolverem tecnologia. Se os unespianos vencerem essa fase, viajam para os Estados Unidos para disputar o título com representantes de outros 52 países. Do a Barrel Throw, ou Lance o Barril. Esse é o nome do jogo desenvolvido pelos alunos do LTIA da Unesp em Bauru. Com uma dinâmica simples, o jogador precisa pegar barris, saltar e desviar de obstáculos. Ele foi pensado justamente para que não houvesse nenhuma dificuldade ao jogar. E foi essa simplicidade que levou o game à final da etapa brasileira da Imagine Cup. O pessoal ele não quer assim, saber muito de história, nessas coisas assim, eles querem ir direto pro jogo e jogar e é muito rápido, né, a geração de hoje, então o pessoal quer ir jogar. E aí a gente pensou nessa característica, né, em comum com várias pessoas e a gente fez esse jogo, né. A equipe, formada por 4 alunos dos cursos de Design e Ciência da Computação, liderada pelo professor Eduardo Morgado, vem trabalhando no projeto desde o início deste ano. A gente pensou desde o início em fazer personagens e cenários bem cartunescos, bem simples, justamente por causa da parte de animação, que seria bem difícil animar personagens complexos e etc. E aí, eu, junto com uma amiga minha, Raíssa, a gente
trabalhou nisso para ficar da melhor forma um jogo agradável e simples assim de se trabalhar com. Além da experiência de participar de uma competição internacional e de trabalhar em grupo, os alunos tiveram outros desafios durante a produção do jogo: dominar tecnologias com as quais eles nunca tinham trabalhado antes. Teve muita parte de tecnologia e algumas técnicas que eu mesmo não sabia e eu acabei aprendendo conforme o processo, né? E foi bem difícil no início. Quando você não sabe, é demorado, é lento, mas a partir daí as coisas vão acontecendo. É evidente que eles ganham com isso visibilidade, eles melhoram o currículo e, sem dúvida, isso vai ajudar muito na entrevista de emprego deles. Foram 245 projetos inscritos na competição e 9 selecionados para a etapa nacional, entre eles o dos alunos do Elitia aqui da Unesp em Bauru. Se eles vencerem essa etapa aqui no país, vão a Seattle, nos Estados Unidos, disputar o título da Imagine Cup. O desafio é grande. São 52 países na disputa pelo prêmio final da competição, promovida pela Microsoft, que tem o objetivo de estimular a criatividade de jovens do mundo inteiro. Mas isso não abala a confiança desse grupo. É que a Unesp tem tradição na Imagine Cup. São gerações sucessivas de alunos que se esforçaram. Nos últimos 10 anos, nós participamos 10 vezes. Fomos à final mundial 9 vezes e ganhamos 5 campeonatos mundiais. Isso só foi possível graças ao trabalho desenvolvido no Elitia, que busca aproximar os alunos do mercado de trabalho. Nós estamos fazendo 25 anos. Durante todo esse tempo, nós captamos recursos apenas de empresas privadas. Portanto, de fato, trazer o mercado aqui para dentro e normalmente com objetivos técnicos empresariais e para serem atendidos exige-se estudo. Isso chama-se tecnologia. E nada melhor do que comemorar essa trajetória de sucesso com mais um título. A gente fez, de verdade, um ótimo trabalho assim, com o tempo que a gente teve. E eu tô bem, assim, com expectativa muito alta para a final. Eu acho que a gente tem muita chance. No próximo bloco, vamos tentar entender a limitação do acesso à internet fixa, que deve passar a ser regra em breve no país. Quem tira nossas dúvidas é o presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Digital da OAB Bauru, o advogado Maurício de Souza Ruiz. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente repercute agora a limitação do acesso à internet fixa que vem provocando a ira dos brasileiros, principalmente com manifestações nas redes sociais. Sobre esse assunto, vamos conversar com o presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Digital da OAB Bauru, o advogado Maurício de Souza Ruiz. Maurício, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado a vocês, Larissa. Maurício, hoje quando o consumidor vai contratar um plano de internet banda larga fixa, ele já tem esse acesso limitado aos dados? Sim, atualmente todos os provedores, todas as grandes empresas, os contratos atuais já prevêem essa limitação. Os contratos antigos são os problemas. Os contratos antigos não previam esta limitação de dados. E agora surge um novo imbróglio jurídico. Os contratos antigos poderão sofrer a limitação ou não? Então, essa limitação, Maurício, ela já é prevista e autorizada pela Anatel? E o que implica? Corte no acesso, diminuição da velocidade ou até cobranças extras para quem passar do limite do pacote de dados? Na verdade, a intenção da Anatel e dos provedores é justamente tudo isso. Num primeiro momento, a ideia dos provedores seria cortar o acesso, mas isso fere frontalmente o Marco Civil da Internet. Segundo o Marco Civil da Internet, em seu artigo 7º, apenas a inadimplência total do contrato poderia causar essa suspensão do serviço, a interrupção do serviço. Após breve negociação, a Anatel e os provedores decidiram que haverá a limitação do serviço, ou seja, a redução da velocidade, o que também causará graves prejuízos ao consumidor. E por fim, a questão
da legalidade ou não, a Anatel vem regulamentando isso através de provimentos, através de atos administrativos, que nunca, em nenhum momento, podem ferir a lei, que é o Marco Civil da Internet, que é uma lei federal, o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, caso a Anatel decida contra a lei, perderá totalmente a validade essas decisões administrativas da Anatel. Então essa permissão ela está sendo questionada judicialmente. Essa limitação ela pode cair, inclusive. Sim, com certeza. Existem movimentos do Ministério Público, existe um movimento muito grande da Ordem dos Advogados do Brasil, o qual o presidente já se manifestou contrário, em nome da Ordem, em nome da OAB, já se manifestou contrário a essa limitação e promete ações judiciais caso esta limitação ocorra. O que os consumidores precisam ficar atentos a isso é caso essa limitação ocorra antes do prazo estabelecido pela Anatel, que seria de 90 dias, ou até que os provedores de serviço cumpram as exigências da Anatel, que são exigências muito simples. Essas exigências podem estar à disposição dos consumidores. Quais são essas exigências? Um instrumento, um aplicativo para demonstrar qual é o tráfego de dados, se a franquia está perto do final. Mas isso, para uma grande operadora, é muito simples. Ou seja, o consumidor corre o risco iminente. Mas, caso ocorra esta limitação antes da apreciação do Poder Judiciário, porque com certeza isto irá para o Judiciário, irá judicializar a questão. Caso ocorra recentemente, em breve momento, caso ocorra essa limitação do serviço, o consumidor deve procurar os órgãos de proteção ao consumidor, tais como o PROCON, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que todas essas instituições estão prontas para defender o consumidor. Mas hoje o que existe, Maurício, é só essa condicionante que o governo determinou, que enquanto elas não oferecerem esses dispositivos que medem a velocidade, que avisam, a velocidade não, que medem o quanto já foi usado do pacote de dados, enquanto elas não oferecerem, elas não podem limitar, mas a partir do momento que elas oferecerem esses dispositivos, elas podem limitar? Ou você acredita que por ainda estar sendo questionado, seria ilegal? Inclusive, segundo a última resolução da Anatel, elas podem, a partir do momento em que elas disponibilizarem isso ao consumidor, elas podem limitar. E é muito curioso a Anatel se manifestar dessa forma, porque consultando desde segunda-feira, a NET, por exemplo, já disponibiliza essa ferramenta para o usuário. Então ela já estaria pronta para limitar a partir de hoje. E é curioso também uma agência que deveria defender o cidadão se posicionar favorável aos grandes provedores. Essa posição da Anatel é questionada pela OAB, é questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive, o presidente nacional da OAB enviou um ofício à Anatel pedindo a suspensão imediata dessas limitações, dessas providências, em benefício do consumidor. Então a gente deve ter novidades em breve em relação a esse tema. Com certeza. Nos próximos dias, nós já temos acompanhado a cada dia uma avalanche de informações, mas com certeza nos próximos dias teremos novidades. O consumidor, mais uma vez, é prejudicado em benefício das grandes empresas, desses monopólios, porque hoje temos basicamente monopólios de telecomunicações. Grandes empresas concentraram diversos serviços, tais como televisão a cabo, TV a cabo, internet, telefonia, e elas acabam dominando todo o mercado de telecomunicações. E para elas é muito fácil tentar controlar a vontade do consumidor. O governo fala em exigir que essas operadoras ofereçam pacotes ilimitados. Só que os preços tendem a ser caríssimos, né? Qual que é o risco desse tipo de medida? Bem, isto é o que nós estamos imaginando que aconteça. As operadoras, elas fornecerão com certeza pacotes ilimitados, como as operadoras de telefonia celular. Elas oferecem um pacote com uma limitação de ligações, minutos limitados, e outros pacotes praticamente limitados. Porém, esses pacotes de dados ilimitados, obviamente, eles serão muito mais caros.
E isto causará uma polarização no uso da internet, que é o nosso grande medo, é o nosso receio. Quem possui uma condição financeira melhor, usará a internet sem qualquer restrição e de uma forma ilimitada. Quem possui uma condição financeira não tão privilegiada, ficará limitado ao acesso à internet. Então isto causa um grande medo, um grande receio na própria ordem, na própria OAB, em toda a sociedade, de que a internet seja destinada apenas aos mais ricos. Isso vai acentuar as desigualdades. Exatamente. Né? E é justamente uma afronta a um dos pilares principais do Marco Civil da internet, que é a liberdade de conteúdo, a liberdade de acesso, a liberdade de informação, sem distinção de classes sociais, sem distinção de poder aquisitivo. O Marco Civil da internet veio para tentar regulamentar tudo isso, possibilitar o acesso à internet de todos, um acesso universal à internet. E o governo, infelizmente, com essas novas limitações, autorizando essa nova limitação, acaba minando os princípios do Marco Civil da internet. Para a gente concluir, Maurício, falando sobre o poder do consumidor, tem uma questão de um internauta que chegou para a gente pelo Facebook, do Vanderlei. Ele questiona o seguinte: e se o consumidor usar menos do que a limitação prevista no pacote de dados dele, assistir menos vídeos, não usar tudo, ele tem direito a desconto na conta, na fatura? Não, infelizmente não. Pelos modelos dos contratos atuais, o consumidor adquire um pacote máximo de dados, mas esse pacote não lhe dá direito, esse contrato não lhe dá direito à restituição do valor caso ele não use aquela franquia. Ou seja, se o consumidor utilizar todo o pacote e exaurir o pacote de dados, ele terá que comprar um pacote adicional ou terá sua internet reduzida. Caso ele não utilize, ele não terá direito à restituição nenhuma. Vantagem nenhuma? Nenhuma. Tá certo, Maurício. Mais uma vez, muito obrigada por esclarecer essas questões. Muito obrigado e boa noite, Larissa. E antes de encerrarmos essa edição, uma dica para quem quer começar o feriadão curtindo um show de rock bem animado. Hoje à noite, o radialista, jornalista e DJ Kid Vinil se apresenta no Sesc em Bauru. Ele vem acompanhado de outros 3 músicos. O repertório traz canções que fizeram parte da carreira dele com as bandas Magazine, Heróis do Brasil e Verminose. O show começa já, às 9 da noite, na área de convivência do Sesc. A entrada é de graça, então é só chegar. E a gente se despede com um trechinho de uma das canções mais famosas dele, Tique Tique Nervoso. Um excelente feriado para você. Tchau! Eu sempre me achei um rapaz normal, que esse papo de analista fosse coisa pra boçal. Agora me chamam de esquisito, de sujeito atrapalhado, só por causa desse meu jeito, todo torcido assim pro lado. É que eu fiquei com nervoso, nervoso, nervoso. É que eu fiquei com nervoso, nervoso.